Olá queridos, tudo bem com você? Eu sou a Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido. Por favor, não pula nenhuma etapa desse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo de extrema importância. É exatamente aquilo que você viu no tema, alma gêmea. Será que existe alma gêmea? Será que o conceito de alma gêmea, que é algo assim tão desejado por todos nós, quem é a mulher e o homem que não querem, que aqueles que não são casados, evidentemente, não querem encontrar a sua alma gêmea, ou seja, o tão esperado amor da sua vida. Eu esperei durante alguns anos e glória a Deus, tenho aqui o meu príncipe. Será que ele virou sapo? Vamos falar isso? Não vamos falar isso agora. Vamos falar então sobre o conceito de alma gêmea. Queridos, eu já tenho vindo a falar sobre alguns temas aqui, tenho esclarecido aqui alguns fatores que eu particularmente considero muito importante aqui para o canal. Este vídeo não é um vídeo de ataque para absolutamente ninguém, deixo isso bem claro. Cada um tira as suas próprias conclusões, porém, devido a muitas circunstâncias, eu acho importante dar a minha opinião e, acima de tudo, a mostrar à luz da Palavra de Deus e também, como sempre faço, quem me conhece os conteúdos do meu canal sabe que eu gosto muito de aplicar o significado das palavras. Porquê? Porque isto é uma coisa de extrema importância. De repente alguém que ouve uma palavra não sabe o que significa e pode interpretar de uma forma errada. Então, sem rodeios, vamos ver o que significa aqui a palavra alma gêmea. Amém? Hoje eu estou muito bem disposta, pus aqui um somzinho aqui para todos nós estarmos aqui lindos, maravilhosos, felizes. Hoje é feriado cá em Portugal, é noite e eu estou sozinha em casa. Uau, vai ser uma bênção. Vamos lá, queridos. Alma gêmea não é nada mais nem nada menos que uma coisa simples. O conceito de alma gêmea é uma conexão pessoal entre duas pessoas. É algo bastante comum. Podem coincidir com o outro em hobbies ou interesses comuns, assim como na maneira de pensar ou no modo de entender a vida. Então não é nada mais nem nada menos do que duas pessoas terem o mesmo tipo de coincidências e os mesmos tipos de interesse, enfim, que se encaixem bem um no outro, ok? No entanto, a profunda afinidade espiritual entre dois indivíduos é algo excepcional e pouco comum. Então, geralmente, uma das coisas que é procurada naquele que quer encontrar a sua alma gêmea é a questão também espiritual, pelo que nós entendemos aqui, ok? Portanto, o que é que acontece? Quando isso acontece, falamos então de duas almas gêmeas, que elas se completam na conexão da alma e do espírito, pelo que eu entendi. Esta afinidade não é uma questão que pode ser explicada de forma objetiva e precisa, pois se trata de um sentimento compartilhado tão misterioso como o próprio amor. Vamos lá. O rótulo de alma gêmea é empregado normalmente para indicar que um homem e uma mulher se mantêm unidos, ok? E compenetrados como se fosse uma alma só. Entende-se que entre ambos há uma atração, um desejo. No entanto, existem algo mais, ok? Além da atração e do desejo, na alma gêmea tem que haver algo mais. Como se entre eles não fosse necessário palavras, mas aquela coisa, como se costuma dizer, aquela troca de olhares, simplesmente por olhar já se consegue dizer tudo. A sincronia entre almas gêmeas se apresenta como um mistério que não pode ser explicado com critérios convencionais. Em certas ocasiões costuma-se dizer que as duas almas estavam predestinadas e quando se encontraram, reconheceram-se mutuamente, ok? A ideia de almas gêmeas está muito distante do amor apaixonado. O amor apaixonado tem uma série de ingredientes, como o desejo intenso, e uma dose de loucura. No entanto, quando falamos deste nível de relação, estamos diante de uma relação amorosa de outra dimensão. Trata-se de um amor prazeroso, mas não destrutivo.
é falar como ser amado, como se estivesse conversando consigo mesmo. É desejar o mesmo que o outro, ok? Queridos, vamos falar aqui um pouquinho acerca disto, ok? O que é que a palavra do Senhor nos ensina a respeito de relacionamentos? Você que é solteiro, você que espera pelo seu parceiro, como eu também já esperei, como muitas pessoas também já esperaram. Qual é o conceito? O que é que Deus tem para a minha e para a tua vida, ok? O que é que Deus tem para você que é mulher solteira, que você procura e espera em Deus ter alguém? Queridos, a palavra do Senhor está escrito. Sem mais rodeios, vamos ler aqui, ok? Que nós, a partir do momento em que fomos criados por Deus, ok? A partir de então, a plenitude do homem, ela poderia ser alcançada através do quê? O que é a plenitude do homem? Um corpo satisfeito, o seu espírito alimentado e a sua alma saciada. Então, nós, como já estudamos aqui, é por isso que eu estou a trazer este tema aqui para o canal, porque nós temos andado aqui a estudar um pouquinho sobre sexo, sobre o que é o sexual, qual é a função dele. Estudamos aqui algumas vertentes e eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês têm mais interesse em saber acerca deste tipo de conteúdo. Pois, a partir do momento em que nós temos interesse em nos relacionar com alguém, nós somos daquela classe que o apóstolo Paulo falou, não é bom, se possível, façam como eu, não casem, mas por causa do calor, não é, que vem de vez em quando, então se casem. Então, se você faz parte dessa classe como eu que já estou casada e bem servida, mas você ainda espera pelo seu cônjuge, espera por ele, pela sua cara metade, não é por aí, entende? Você pode utilizar esse termo, não é por aí, ok? Mas aquilo que nós lemos aqui, além de ser tão somente, deixa-me mostrar aqui para vocês, além de ter tão somente uma conexão pessoal entre duas pessoas, é um pouquinho mais. Aquilo que se entende de alma gêmea é composto por várias coisas, de vários componentes que realmente já não se encaixam tanto com a palavra de Deus. Sendo que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e à sua imagem e semelhança Deus o criou. O objetivo de Deus, quando criou, o projeto dele, é proposto para aqueles que andem numa direção cumprido esse desígnio de Deus e preparando uma família para com ele viver toda a eternidade. Além disso, é preciso um processo. Temos que passar por um processo. Você não vai encontrar alguém e você precisa ter confirmações, porque nós somos compostos por alma, corpo e espírito. Então vamos lá. Nós somos alma, nós somos um corpo, possuímos uma alma e um espírito. O nosso corpo é aquele que é onde nós vivemos dentro de um corpo. Isto é uma carcaça que está aqui por fora que não vale nada, ok? Então o que é que acontece? Nós estamos a falar aqui de alma, temos depois uma alma que está relacionada com o quê? Com as suas emoções, com o conteúdo que você ingere através da sua visão, da sua audição. E também temos um espírito. E esse espírito, ele vai sempre bater de frente com a alma. Porquê? Porque na queda de Adão e Eva, como eu já expliquei aqui, houve uma desconexão. Ou ficaram algumas coisas dentro de nós, que nós, por exemplo, não sei, já gosto muito de citar o exemplo da morte, porque é real. O ser humano não aceita a morte, porquê? Porquê que o ser humano não aceita a morte? Porque lá desde o tempo de Gênesis, Deus não te criou para morrer. Então eu quero te dizer, literalmente, que existem três. Nós somos três. E nós não podemos, literalmente, ok? Segundo lemos aqui, no entanto, há uma profunda afinidade espiritual entre os dois indivíduos. É algo excepcional e pouco comum. Então, o conceito de você encontrar o seu parceiro, a pessoa que vai fazer parte da sua vida, que esta é a segunda maior escolha do homem e de uma mulher após aceitar Jesus,
Você precisa ter muito cuidado. Você precisa tomar muita atenção a respeito desse assunto. Porque aquilo que você decidir, você terá que colher as consequências eternamente. Deus odeia o divórcio e você sabe que existem algumas exceções que lhe podem permitir se divorciar, como o caso do adultério. Mas caso contrário, você está literalmente conectado àquela pessoa até que a morte vos separe. Então não é uma coisa qualquer. Então não é algo que a gente pode brincar. Não é algo que a gente pode chegar e dizer, olha, eu sei que é assim porque é assim, 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 assim. Eu sei que é assim porque Deus me revelou que é assim. A palavra do Senhor, ela por si, ela já é espiritual. Então se nós cremos, a palavra de Deus, ela é única, ela é espiritual. Então não há mais nada a ser aplicado além do que está aqui escrito. Amém? Vamos ler aqui também uma coisa muito importante. Como eu já li anteriormente, o conceito será Gênesis 2. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ok? Este é o conceito de alguém que antes de se casar, existe ali uma coisa que nós precisamos de fazer, é saber se aquela pessoa realmente é a pessoa que Deus separou para nós. Irmã Marta, então como assim? Está um pouquinho confuso. Queridos, você é composto por alma, corpo e espírito. Uma das coisas que Deus... Já existe uma alma predestinada, uma pessoa predestinada para nós. Deus te deu o livre-arbítrio de escolher. E isso é maravilhoso. Você pode escolher sim. Ok? Deus te deu... Não é automático. Não está tudo pronto, não. Porque se estivesse tudo pronto, então tudo seria um conto de fadas. Você tem o livre-arbítrio de escolher a pessoa com quem você... Todos temos o livre-arbítrio. Ah, claro que sim. Obviamente, nós temos o livre-arbítrio. Evidentemente que temos, não é? Mas o Senhor permite que você escolha alguém que se enquadre nas suas necessidades, no que respeita à alma, além da questão espiritual, para poder realmente se completarem no físico também. Então existem aqui 3 coisas. Você precisa de ter cuidado enquanto você espera, você precisa de analisar se realmente aquela pessoa que Deus escolheu para a tua vida é realmente a pessoa. É aquela pessoa que Deus escolheu para a tua vida, é realmente a pessoa com quem você se vai casar. Então você não se pode deixar influenciar. Você não se pode deixar enganar. Ok? Existem vários estudos que te ensinam a discernir esse tipo de coisas para que você não vá sofrer eternamente. Porque a palavra do Senhor diz, é bem clara. Se você casa com alguém cujo tem uma personalidade forte, não é assim, queridos. Você não vai casar com uma pessoa, e todos nós somos diferentes. O homem e a mulher já por si, vai sempre existir uma diferença. Só porque você é mulher e só porque ele é homem, ok? Existem diferenças entre um e o outro. Nós mulheres somos sensíveis. Nós mulheres nos influenciamos por aquilo que nós ouvimos. Nos deixamos seduzir por aquilo que nós ouvimos. O homem não. O homem é aquele que se deixa influenciar por aquilo que vê. O homem é mais racional, mais lógico. Nós somos mais sensíveis. Então esse choque vai sempre acontecer num casamento. E é por isso que no relacionamento de namoro é necessário você e ele, não é só você mulher, ele também, estarem atentos para ver se realmente se encaixam no mínimo das exigências e realmente conseguirem ter uma vida bem sucedida. Viver com alguém não é fácil, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. É claro que há casais que se dão melhores do que outros, ok? Mas isso aí é outra questão. O que eu quero dizer aqui relativamente a este conceito de Deus já ter alguém preparado para nós. Não, sim, Deus já tem uma pessoa preparada para si. Mas ele tem um padrão, uma pessoa já preparada para si. Mas você pode escolher essa pessoa. Você vai se sentir atraído. Mas Deus já preparou tudo quando é
você já se sente atraída. Não, calma, não é assim não. Tem calma. Não vá por aí. Porque se você for por aí, você corre o risco de casar errado. E depois aí já é tarde. E depois aí já é mais difícil. E olha que eu vou dizer uma coisa. Os meus primeiros anos de casamento não foram um casamento fácil. Então, por favor, se você não tem maturidade para se aturar a você mesma, começa já por aí. Se você não tem maturidade para se aturar a você mesma, então não é bom que não case. Porque além, se você não se atura a você mesmo, como você vai aturar outra pessoa? Existem aqui alguns conceitos que não te ensinam, que só te levam, só te conduzem a olhar simplesmente para a pessoa que Deus escolheu para ti e saber se essa é a pessoa que realmente se encaixa nas suas necessidades. Mas deixa-me dizer, para um casamento ser bem sucedido, você precisa entender que o verdadeiro conceito que funciona, que bate certo, é você ter a consciência de que vai casar com alguém e fazer aquela pessoa feliz. Esqueça você mesma e faça o seu marido feliz e vice-versa. Esqueça o marido dele mesmo e faça de você uma mulher feliz. Então, se pensássemos, todos os casais pensassem assim, se houvesse um esforço de ambas as partes de cumprir esse papel à risca, como está aqui em Coríntios, onde nós conhecemos e muito bem, esse conceitozinho muito abençoado, aí com certeza as pessoas seriam muito mais bem-sucedidas. O amor tudo sofre, tudo quer, tudo espera. Amém? Tudo isso. 1 Coríntios 13:4 está escrito, o amor é paciente, é benigno. Então o homem que seja paciente, benigno, amoroso, não seja tão ciumento, não se esburdece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Esse é o conceito do amor, de um casamento bem sucedido. Porém, antes, você precisa de ter a plena convicção de como é que você vai conseguir conquistar tudo isso. As coisas, primeiro ponto, acontecem naturalmente. Ninguém precisa de ir a correr atrás, seja de quem for. O próprio Deus vai proporcionar um momento em que você vai conhecer alguém. E se for a pessoa que Deus tem para a tua vida, você só tem que orar. Simplesmente você precisa de orar muito e pedir a Deus alguns sinais para que Ele te revele. Mas orar de bico calado, porque o diabo, ele ouve as tuas palavras, mas não lê o teu pensamento. Você está a ser muito carnal, irmã Marta. Não estou a ser carnal. Então, se eu estou a ser carnal naquilo que eu estou a falar, então você vai me dizer que este livro que está aqui é carnal. Este livro é espiritual. O livro de Cantares é uma bênção. Tem vários ensinamentos fantásticos. Fala ali da diferença entre o homem e a mulher, que são tão diferentes, a maneira como ele vê a mulher e a maneira como ela vê o homem. Nós podemos ver que existem diferenças. É uma bênção. Mas eu quero dizer aqui literalmente, uma das coisas mais importantes, você tem que entender que muito antes, o casamento bem sucedido, ele só é bem sucedido começando pelo namoro. Então você precisa de encontrar essa pessoa, descansar em Deus e dizer assim, não Deus, porque eu quero que o Senhor me dê um homem, uma pessoa nestas e nestas, que o Senhor dá. E você vai olhar para aquela pessoa e vai se identificar. Mas não necessariamente aquela pessoa, ela tem que estar 100% preparada, tem que estar 100%. Gente, tem coisas assim que nós devemos ter cuidado com a maneira de dizer as coisas, porque nós somos alma, corpo e espírito. E nós temos que efetivamente entender uma coisa muito importante, que é realmente a questão física e emocional. Esse é que é um grande desafio, ok? Você deve encontrar uma pessoa cristã, ok? Uma pessoa que realmente cristã, ou até mesmo, ainda que seja uma pessoa do mundo, mas que se converta aos caminhos do Senhor. Essa questão de julgo desigual, eu já falei aqui o verdadeiro conceito do julgo desigual. Quantos casais eu conheço que não estão na igreja e que de repente conheceram-se e hoje servem a Deus e são perfeitos nos seus caminhos.
Então eu quero te dizer que não fique aí desesperada à espera do seu cônjuge, do seu namoro, do seu parceiro. Não te aconselho a namorar muito tempo. O namoro fez para as pessoas se conhecerem. O namoro fez para as pessoas saberem, passarem pelo processo de conhecimento. Existem técnicas. É por isso que eu gosto dos namoros da corte. É claro, irmã Marta, as pessoas ficam muito surpreendidas acerca daqueles que se guardam para o casamento, daqueles que têm abstinência sexual, sendo que isso é uma coisa naturalmente bíblica. Não é para ninguém ficar surpreendido. E principalmente se isto aqui não é um conceito cultural. Isso é ordem, é mandamento da palavra de Deus. A abstinência sexual no namoro é algo algo de Deus. É um mandamento. Não tem nada a ver com culturas. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Por quê? Porque se você praticar sexo no namoro, você já começou mal o teu casamento. Você vai abrir uma brecha e o diabo vem aí que o diabo vai pegar. E não vale a pena você fazer o sexo para depois, eu vou fazer conscientemente, que ainda é pior. E depois eu vou me arrepender e depois a gente vai lá para o altar e está tudo bem. Não. Não está nada bem. Então, o que é que eu te aconselho? Você que espera alguém, te aconselho a você ter uma vida com Deus, primeiramente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças e as mais coisas serão acrescentadas. Amém? Você não precisa se preocupar com mais nada. Orar, pedir a Deus que te dê alguém com as características que você aprecia, com as características que você gosta. Não está predestinado. Eu não creio nisso. Eu creio num Deus que ouve orações. É mais íntimo ainda. Você tem o privilégio. Pedis e dá-te-vos-á. O Senhor concede os desejos do teu coração. Então você vai se ajoelhar diante de Deus, você vai orar e você vai dizer: Senhor, o Senhor conhece muito melhor do que a mim mesma. Então, por favor, eu te peço que o Senhor me dê alguém. Eu sinto-me sozinha. Eu não fui chamada para estar solteira. Então eu peço, Senhor, que o Senhor me dê a pessoa que o Senhor quer. Me dê a pessoa que o Senhor quer para a minha vida. Mas que seja uma pessoa livre-arbítrio, mas que seja alguém com estas características. Porque eu gosto. Você está a entender? É mais profundo ainda. É altamente espiritual. Aí depois você vai além, porque já é um problema quando a pessoa casa, já enfrenta um choque dele ser homem e você mulher. Já existe um choque de maneiras diferentes de ser. Assim o Senhor fez por alguma razão. É algo que não sabemos o motivo, mas acredito eu que nunca poderia ser de outra maneira para que os dois se encaixassem, cumprissem os dois e fossem realmente uma só carne. Eles têm que se encaixar e cumprir cada um a sua função. Retrocedendo, eu estou a falar mais de casamento porque eu sou casada, mas isto tudo parte do namoro. Então você, quando encontrar alguém que lhe vai parecer muito com as características que você pediu a Deus, você vai apresentar sinais, você vai pedir a Deus sinais e Deus dá-te sinais. Não venha com essa história de dizer que Deus não dá, faz um jejum. E você sim tem que arranjar estratégias de conhecer o caráter. O que é que Ele arquitetou dentro da sua alma que desenvolveu o caráter dele? Porque o diabo é mau, ele é estúpido, ele sabe enganar o ser humano. Quantas e quantas mulheres foram enganadas porque não tiveram sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Opa, uma coisa aqui. Tem gente que está tão apegada a Deus para encontrar o cônjuge que não consegue ouvir a voz de Deus e só de pensar na possibilidade de vir encontrar o próprio namorado. Você precisa de ter vida com Deus e esquecer isso na sua vida. Deus só me deu o meu príncipe, o meu marido que virou sapo. Brincadeira. Deus só me deu o meu marido quando eu decidi esquecer. Eu disse assim, quer saber? Eu estou tão bem sozinha. Eu já pedi a Deus. Agora isso é com ele. Não quer saber. Eu estou tranquila. Deus deu-me um marido quando eu já estava pronta para ir viajar, fazer a minha viagem a Paris. Tinha um emprego. Tinha uma vida bem sucedida. Eu era uma pessoa independente. E foi justamente aí quando Deus me preparou. E disse, está aqui aquilo que tu pediste. Quando eu vi, meus irmãos, eu fiquei surpreendida. E uau!
Uau! Conheci o meu esposo pela internet, olha isso. Olha que loucura, gente. Olha a loucura. Isso já foi em 2007. Estava a trabalhar muito bem. A trabalhar. Não estava lá muito bem disposta nesse dia. Encontrei lá um cara com uma viola. E uau! Chama-se Rafael. Que nome engraçado, hein? Cara, ele pessoalmente parece estar muito ativo na igreja. Interessou. Aí eu que não procurava ninguém, é que meti com ele pela internet. Aí digitei lá umas palavrinhas e tal e ele me respondeu. E assim fomos nos conhecendo virtualmente. Quer coisa melhor? Calma. Quando você estiver a conhecer alguém, a primeira coisa que você tem que ser, acima de tudo, é amiga da pessoa. Comece por uma boa amizade. E já vai direitinho ao gabinete conversar com os teus pastores dizendo o que está a passar para que o diabo não se apodere do seu segredo e não comece a lançar sofismas na tua mente. Você não é independente. Você tem que ter um lugar onde congregar para ser orientado por autoridades instruídas por Deus, te pastorearem. E foi isso que aconteceu comigo. Até que, passado uns meses, a gente lá se conheceu pessoalmente num culto de batismos. De dia, à luz do dia, tá? Não foi à noite, não. Não foi no cineminha, tá? Foi num culto de batismos. Eu conheci toda a família do cara. Fiquei envergonhada, só me queria esconder assim. Magrinha, né? Elegante. O cara não tinha dinheiro nenhum. Era um teso. Pensa num homem que não tinha dinheiro. Eu também não pedi nada disso para Deus, tá? Mas o meu marido pensa num homem que não tinha dinheiro, gente. Ele simplesmente estava na faculdade, estudava, ainda vivia na casa dos pais. Eu que trabalhava, pagava tudo. Quase tudo. Já comecei mal, né? Devia ser o cara a pagar-me a mim, né? Quando ele podia, ele dava aulas de música, ganhava uns dinheirinhos. E pensa num cara já com 28 anos. Irmã Marta, que cara é esse? Investiu em estudo. Hoje ele tem uma boa profissão. E hoje sou eu que estou aqui, ó. Mais ou menos assim. Então pensa, no dia em que eu o vi a primeira vez, ainda hoje a gente fala nisso e ri. Eu que estava habituada a andar em bons carros. Cris, eu andei em carros de topo gama do meu ex-namorado. Ele tinha carros muito bons. Eu abri mão de todas essas coisas e eu não tive mais nada com ele. Acabou. Eu nunca fui materialista, tá? Eu que estava habituada. Aí, a primeira vez que eu fui me encontrar com ele, passar um fim de semana na casa de uns parceiros, amigos dele, que sempre debaixo de orientação pastoral. Primeira vez que eu saí com ele de carro, olhei para aquele carro a cair aos pecados, eu fiquei assim a olhar para ele, assim, só pela fé. Entrei! E foi pela fé mesmo, queridos. E começou a rolar ali uma química. Começou a rolar ali uma coisa, interesses. Nós temos personalidades fortes, mas nos encaixamos porque nos amamos. E aprendemos isso desde o namoro. Então você precisa, e não vou contar aqui o resto da história porque não vale a pena. Mas o que eu quero dizer, literalmente, é quando você está a conhecer alguém, uma das primeiras coisas que você deveria de fazer era falar logo com os teus pastores, porque ele fez isso comigo. Eu fiquei cheia de vergonha, santo Deus, e eu que era independente logo. Eu já falei com os meus pastores que estou a conhecer. Meu Deus do céu! O cara está-me a querer agarrar. Não é possível! Ele estava a querer agarrar. Aí eu achei interessante aquilo. Então é assim, você precisa de entender isto. Você deve ter um acompanhamento pastoral. Você tem que viver em santidade. E eu aconselho no segundo mês, primeiro mês, não beijar ele. Sabe porquê? Isso aqui é aquela coisa lá que a Sarah Shiva fala, mas é uma coisa muito interessante. Porque isso é uma maneira, uma técnica, não é uma doutrina, não é uma obrigatoriedade, não é uma coisa que esteja na Bíblia, mas é realmente um respeito, uma barreira que você vai requerer entre você e ele para também conhecer o cara. Não é por um mês que
que você vai estar sem beijar, você já vai poder conhecer bem o caráter dele. Porque você tem que entender que você é alma, corpo e espírito. Você precisa de encontrar uma pessoa com a qual você minimamente se encaixe. Porque já vai ser difícil no início do casamento, sendo que você é mulher e ele é homem. Então não está tudo, no meu ponto de vista, predestinado. Existe muito trabalho a fazer. Tudo aquilo que Deus fez já está feito. Agora cabe a você de se esforçar, orar para que o Senhor te oriente e te dê discernimento espiritual, saber ouvir. Tem gente que pede, não ouve nem a voz de Deus e depois fica ali anos. Não é preciso estar muitos anos à espera, dependendo do nível de exigência de cada pessoa. E a gente sabe lá se tem a ver com exigência, se é que a pessoa realmente já nem decidiu, não quer mesmo ter nada com ninguém. Então não cabe a nós julgar sem reta justiça. Então, o que eu quero dizer aqui é que você precisa de ter esses cuidados. Porque o namoro é uma base fundamental de um relacionamento amigável. O namoro é algo que, em vez de namorar, você vai namorar depois do casamento. Aí você vai namorar, aí você vai beijar muito, aí você vai fazer muito sexo. É por isso que está tudo fora do contexto. Tem gente que casa na lua de mel não faz nada. Por quê? Porque já não se guarda, não respeita o tempo. Eu já falei aqui do tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Aproveite para comunicar muito, para falar muito. Você precisa de fazer com que você e ele vencem alguns obstáculos a fim de entender se realmente vocês se encaixam e se conseguem entender em meio às circunstâncias das dificuldades da vida. Porque é nas dificuldades que a gente vê o temperamento da pessoa. É nas dificuldades que a gente vê realmente se aquela alma realmente poderá estar de acordo com aquilo que você pode suportar. Então você que está à procura de alguém, saiba que é necessário sim. Você ora, você escreva uma carta para Deus, faça um ato de fé como você quiser. Ora. Diz assim, Deus. Não escreva carta porque o diabo lê a carta. Você faz assim, você ora, pede a Deus, eu quero um homem assim. O Senhor conhece os teus gostos e te integrará. E Ele te dará um homem dentro daquilo que você quer. Agora, você precisa de parar de pensar nisso continuamente. Você precisa de parar de pensar constantemente nisso. Porque você diz que está tão próxima de Deus, mas não para de pensar naquilo que Ele te pode dar. Então você está a buscar a Deus em troca de alguma coisa. E Deus não te vai dar. Então, a palavra do Senhor diz, lançai sobre mim todas as ansiedades. Isso é ansiedade. Você está a idolatrar uma coisa que quando deveria de estar a colocar a Deus em primeiro lugar. Tem gente que acha que não é assim, mas é. Inconscientemente acaba por fazê-lo. Eu quero-te já dizer que isso é reprovável aos olhos de Deus. Você precisa de esperar o tempo, a estação certa, para que você esteja maduro. O fruto aí é você. Você é o fruto. Você precisa de ter aquela maturidade para conseguir lidar com as circunstâncias, com os desafios que o casamento proporciona. Entende? Porque vai haver sempre discórdias nos casamentos. Você precisa de ser um fruto maduro para saber lidar com a situação. Então, em nome de Jesus, entenda. Não é por ser alma gêmea, não tem nada a ver. Alma gêmea é apenas uma força de expressão. Eu não a aplicaria porque ela pode ser muito mal interpretada. Mas não existe sim uma pessoa que Deus separou para a tua vida, de acordo com a tua oração, de acordo com a tua particularidade, de acordo com aquilo que você pratica diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro que todo ele é voltado para o teu bem-estar, para você ser bem-sucedido nos seus caminhos. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você precisa ser luz para afastar tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é estratégia do inimigo para te enganar. E se você se enganar no cara, querido, você está ferrado. Porque você vai viver a tua vida agarrado e preso a alguém. Tem muita gente que ora para que o marido morra. Isso é uma realidade, imagina o problema que é. Aí depois vem os filhos, porque Deus casa, as pessoas casam, há pessoas que não podem ter filhos, evidentemente, mas quem tem o privilégio de frutificar os seus filhos,
pensar relativamente a este conceito de almas gêmeas, de namoro, você precisa de entender que nada é automático. As coisas estão prontas, mas você precisa de pegar nelas para usufruir delas. Isso dá trabalho. Isso custa oração. Isso custa tantas outras coisas. Você precisa de, sim, o tempo é necessário para você escolher, e não, escolher não, para você ver a pessoa que Deus colocou ali à tua frente, se foi Deus ou se foi o diabo, queridos. A maior dica que eu quero deixar aqui como referência é: você esqueça que você, mentalize que você vai ficar solteira. Aprenda a viver consigo mesmo, para você conseguir ouvir, escutar. Não é ouvir, é escutar. Tem muita gente que ouve, mas não escuta a Deus. Você precisa escutar muito bem a Deus, para depois não vir se fazer de vítima depois de ter feito uma escolha errada. Eu lavo as minhas mãos, porque os conselhos que eu estou a dar aqui, eles são infalíveis. Dificilmente você vai errar. Oração, ficar de olho, pedir sinais a Deus, os pastores em cima do teu relacionamento, porque eles estão-te a preparar para alguma coisa. Mas então quer dizer que agora eu vou ter que colocar os pastores, eles vão ter que saber tudo da minha vida? No casamento não, mas no namoro sim. Eles vão precisar de te orientar. Pastores e líderes, pastores, são pessoas que orientam a tua vida espiritual. Eles se preocupam, eles têm todo o interesse em que você seja bem sucedido na sua escolha, para que você tenha um casamento frutífero, como está descrito no Salmo 128. Amém? Então, este é o conceito a respeito de alma gêmea. O que é alma gêmea? O que é que você deve fazer no namoro para você realmente ter um casamento bem sucedido? Você precisa de saber esperar, parar de ouvir, mas escutar a Deus. E você precisa de orar. E você precisa de buscar orientação pastoral. Você não é o bambambam, você precisa de líderes espirituais que te orientem. E quando eu digo líderes, não é um líder qualquer, tem que ser um pastor. Que é considerado o anjo da igreja. O pastor é que vai te orientar. E que orem juntos, jejuem, mas não façam disso algo que, de alguma maneira, sem que vocês se apercebam, não consigam enxergar mais nada à frente a não ser somente aquilo. Deus tem muito mais para a tua vida, além de um esposo. Ele tem coisas que Ele quer colocar na tua vida, um bom caráter, quer um caráter formado. Você precisa de abandonar o velho caráter e ter o caráter de Cristo. Então se preocupe primeiro em ser uma mulher sábia que edifica o lar. Se preocupe primeiro em ter o caráter de Cristo para poder ter o amadurecimento, ter a massa pronta para você concluir, se juntar à outra massa e fazer dela um bolo. Aonde o banquete nupcial seja farto, abençoado, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários. Se quiser enviar um e-mail para mim, também pode mandar. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijinho. Bye!